Olá, sejam bem-vindos a este canal. O que vou lhe contar agora não é uma história de ficção, é uma experiência que aconteceu comigo no ano de 2014. É bom salientar que sempre fui uma pessoa curiosa com o mundo ao meu redor. Desde a infância eu questionava tudo, porém da maioria das vezes ficava sem respostas. Eu era aquelas crianças dos anos 70 e 80 que andavam com um lápis e um papel escrevendo ou desenhando. Quando não isso, estava fazendo experiências com pequenos insetos. Na sala de aula, ficava em meu mundo, mas para não ser chamado de esquisito, me rebaixava ao nível de outras crianças para não ser excluído. Porém, achava os assuntos e brincadeiras muito chatas, maldosas e às vezes levianas e preconceituosas com várias coisas. Muitas coisas que eu via e sentia, ficava sempre em silêncio e me retraía no universo das dúvidas. Mas em determinada época, já a fim de largar minhas crenças e meus dogmas, me aprofundei em livros e consumia as poucas palestras que tinha na internet. Vale lembrar que naquela época não haviam assuntos aprofundados sobre questões existenciais. Fique comigo que o que vou relatar pode ter acontecido com algum de vocês. Quando jovem, aos 18 anos, quando caía em sono profundo, cansado pelo trabalho, eu sentia uma forte vibração na cabeça. Era uma espécie de vibração pulsando na cabeça e correntes elétricas percorrendo todo o meu corpo. Estava ao mesmo tempo adormecido, consciente disso, ao mesmo tempo tendo essas sensações estranhas. Ficava desesperado, tentava me debater ou gritar, mas não conseguia. Estava preso, porém consciente. Começava a ver a penumbra visual do meu quarto, mas não podia me mexer. Estava apavorado. Com muito sufoco, me debatia em desespero e fazia um esforço sobrenatural para sair daquela catalepsia. Finalmente acordava assustado, o coração acelerado querendo sair pela boca. Porém, tomado pelo cansaço, logo adormecia profundo novamente, esquecendo aquilo tudo. Os anos se passaram e eu esporadicamente voltava a ter essas sensações. No ano de 2012, me deparei com um artigo na internet que falava sobre o assunto. Mergulhei nessas informações e constatei o que eu sentia era algo como saída do corpo consciente. Achei aquilo tudo muito estranho, porém os relatos batiam com o que eu sentia quando tinha as catalepsias. Em uma das instruções, o palestrante orientava algumas coisas de como proceder nessas ocasiões. Eu estava ansioso para ter a próxima experiência, e os dias foram passando. Certa noite, ao chegar cansado da faculdade, deitei-me na minha cama e adormeci um sono profundo. Logo, senti aquela vibração forte na cabeça, meu corpo envolto em correntes elétricas. Por incrível que pareça, adormecido e consciente, lembrei-me das palavras do palestrante quando sentisse as vibrações. A orientação era: fique calmo, olhe para o lado esquerdo e verá algo como uma névoa branca, depois levante-se da cama. Ora, tudo isso numa fração de segundos eu me sentia flutuando pelo ambiente, vi minha casa se distanciando, o telhado ficando distante, estava flutuando cada vez mais alto, porém minha visão não estava tão lúcida. Estava flutuando, tendo uma sensação de liberdade, sabendo que estava dormindo ao mesmo tempo consciente e meio confuso, sentia a brisa fresca da noite pelo corpo. Porém, rapidamente fui sugado para o meu quarto. Estava feliz e querendo contar para todo mundo, porém, a quem eu iria contar? Achariam que eu estaria ficando louco. Contei apenas à minha namorada na época, mas ela não deu muita atenção. Fiquei dias pensando se conseguiria repetir a experiência. Não passou muito tempo. Em uma noite, em sono profundo, comecei a sentir as sensações. Cabeça vibrando, corrente elétrica pelo corpo, semiconsciente. Lembrei-me novamente das orientações e pronto. Levantei-me da cama flutuando suavemente. Sai voando pela noite rapidamente, a visão turva, o corpo leve, sentindo a brisa fresca de uma noite fantástica, só que desta vez eu pensei,
Desta vez quero passear e experimentar. Fui sugado rapidamente numa velocidade incrível, de como estivesse viajando numa velocidade supersônica, porém silenciosa. Dava para ver as luzes das cidades passando rapidamente bem longe. Num instante, eu estava em uma cidade. Era uma espécie de Las Vegas à noite. A cidade toda iluminada, com letreiros enormes piscando. Eu caminhava na calçada, mas não era uma espécie de caminhar. Era como se flutuasse rente ao chão. Algumas pessoas passavam sobre mim, outras passavam com semblante hostil e tinham uma aura esverdeada. Percebi que nem todas as pessoas conseguiam me enxergar. Estava apreensivo e surpreso pela experiência. Lembrei-me do palestrante orientando a fazer testes. Olhei para minha mão, com a visão ainda meio turva, mas aos poucos comecei a enxergar todos os detalhes. Era como se eu pudesse regular o foco da minha visão somente com o pensamento. Daí comecei a enxergar todos os mínimos detalhes. Realmente não era sonho. Logo, eu quis ter outras provas daquela experiência. Entrei por uma rua e algumas pessoas estavam passando por mim. Me deparei com uma escultura totalmente dourada. Fiz o teste da realidade, toquei os pés da escultura e senti o gelado da matéria e a sua textura meio áspera. Comprovei que aquela minha experiência não era apenas um sonho. Feito isso, com essas comprovações, pensei, quero ir para casa. No mesmo instante fui puxado em alta velocidade, vendo ao longe as luzes da cidade passando muito rápido, o vento batendo em meu rosto. Logo me deparei no topo de uma árvore, preso energeticamente perto dos galhos. Antes que eu ficasse em desespero, despertei abruptamente em um instante. Senti que estava na mesma posição a qual tinha adormecido. O quarto em silêncio, penumbra, noite tranquila. Estava surpreso, um misto de felicidade pela experiência fantástica e um pouco de espanto. A técnica havia funcionado novamente e agora com mais detalhes. Acordei com a sensação de já não ser aquela mesma pessoa que eu era anteriormente. Uma sensação de que neste mundo de matéria existe algo mais. Existem alguns segredos que quase ninguém conta, que parece loucura, mas é totalmente real, ainda que não se possa provar. As sensações são reais e surreais. Eu tenho medo de altura, porém quando estava experienciando o processo, eu nem me importava com ela. O palestrante disse que é comum nessas experiências as pessoas ficarem enroscadas em árvores e cabos de eletricidade em postes. A conclusão é que faço viagens astrais. Não é quando eu quero, não sei o dia nem hora que irá acontecer. Não tenho ainda esse controle, mas de algo eu tenho certeza. A sensação de liberdade é indescritível. Todos nós podemos acessar esse nível de experiência e constatar que existe mais coisas nesse universo. Hoje, mais velho, ainda não tenho como provar. Apenas digo que se sentir algo parecido, investigue e explore mais. Existem muitos relatos de experiências que ainda contarei a vocês. Se teve algo nesse sentido, deixe nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Obrigado por ter me escutado. Aguardem os próximos relatos. Esses foram apenas os primeiros. Existe muito mais.